Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para dar início a mais uma videoaula para os alunos do 5º ano. Como sempre, a gente inicia a nossa aula fazendo a correção da atividade que a prova sugeriu para casa na aula passada. Então, vou pedir aí que os alunos do 5º ano peguem o livro de ciências e abram a página 524. Nessa página 524, vamos corrigir a atividade referente ao sistema respiratório, né? A gente estudou isso na nossa aula passada. Então, vamos iniciar a nossa correção. O primeiro diz assim: numere de 1 a 3 os órgãos do sistema respiratório de acordo com o caminho percorrido durante a expiração. Então, durante a expiração, o primeiro órgão que aparece é o pulmão, vamos colocar número 1, depois a traqueia e por último a cavidade nasal. Porque a expiração é quando a gente solta o ar do nosso corpo. Então, a gente está fazendo o processo inverso. Quando a gente expira, que a gente puxa o oxigênio para dentro do corpo, a gente faz o processo utilizando primeiro a cavidade nasal, segundo aí a traqueia e por último o pulmão. Mas aqui eu estou falando de expirar, de soltar o ar. Então a gente vai fazer 1 pulmão, 2 traqueia, 3 cavidade nasal. 2. Como se chama a entrada e a saída de ar dos pulmões? Chama-se inspiração. 3. Por que devemos inspirar pelo nariz e não pela boca? Porque no nariz o ar é aquecido e filtrado pelos pelos que impedem a passagem de impureza. A Pro falou isso na aula passada, né? Que esses pelinhos que tem dentro do nosso nariz, eles servem como filtro. Então, quando eu respiro, né? Eu puxo ar pelo meu nariz, eu estou ali respeitando o processo adequado. Eu vou aquecer esse ar que vai entrar dentro do meu corpo e ao mesmo tempo eu vou barrar ali na entrada impurezas que não vão fazer bem para o meu organismo. Se eu faço ao contrário, se eu começo a respirar pela minha boca em vez do meu nariz, o que acontece? Na boca não tem aí os pelos que vão impedir a entrada de impurezas. E nem vai haver o aquecimento também desse ar. Então, a gente responde aí. Porque no nariz o ar é aquecido e filtrado pelos pelos que impede a passagem de impurezas. 4. Qual é a função do diafragma no processo de respiração? O diafragma é o músculo responsável pela entrada e pela saída de ar. 5. Quais hábitos saudáveis você cultiva para cuidar do sistema respiratório? Ora, aqui é uma resposta pessoal, mas eu acredito que a gente faça muitas coisas aí, né, que possa facilitar, tipo ter contato com ambientes não poluídos, né? Ficar longe de pessoas que fumam, porque a gente acaba ingerindo aí a fumaça do cigarro, mesmo sem ser fumante. Dormir em lugares arejados, que a nossa respiração possa ser facilitada. Beber líquidos, inalar medicamentos quando você está passando por processos de respiração, né, inflamatórios. Então, tudo isso são práticas que a gente pode fazer para que melhore aí o nosso sistema respiratório. 6. Que mensagem poderíamos mandar para as pessoas que fumam cigarro? Né? Fumar é muito prejudicial à saúde, né? A gente tem ali relatos que mostram que a prática de ingerir a fumaça transforma o pulmão daquele ser humano. O pulmão saudável tem uma aparência e o pulmão do fumante tem uma aparência totalmente diferente. É como se todo o pulmão tivesse queimado. Isso não faz bem para a saúde. Se a gente pudesse dizer para a pessoa que fuma, é que ela naquele processo de fumar, ela está prejudicando a saúde e a cada dia que passa, ela está ali tirando mais uma possibilidade de viver, né, de forma saudável. Vou pedir para vocês colocarem a data de hoje da correção e hoje a gente vai ter aula de história. Então, vocês vão pegar o livro de história, deixa eu dizer para vocês aí a data, a página
Vamos dar continuidade ao estudo da Grécia, né? Estamos estudando aí sobre a questão da Grécia. E a nossa página é a página 326, né? 326, vamos falar aí sobre este conteúdo aqui, ó. Na página 326, a gente vai falar como viviam as comunidades gregas. Então, vamos iniciar. Primeiro procedimento é: o estudo desse período começa a ser feito principalmente pela análise de dois poemas atribuídos ao poeta chamado Homero. Os dois poemas eram a Ilíada e a Odisseia. Então, começaram a estudar como era a rotina, como era o desenvolvimento, como era a estrutura política da sociedade grega, das comunidades gregas, com base nesses dois poemas, né, que foram atribuídos ao poeta Homero. Lá nesses poemas, descreviam justamente o dia a dia dessas comunidades. Só que tem uma curiosidade sobre esse poeta, né? Homero foi um poeta épico da Grécia Antiga, a qual tradicionalmente se atribuía a autoria dos poemas épicos Ilíadas e Odisseias. Os gregos antigos geralmente acreditavam que Homero era um indivíduo histórico, mas os estudiosos modernos são céticos, quer dizer, o que significa? Não acreditam. Nenhuma informação biográfica de confiança foi transmitida a partir da antiguidade clássica. O que isso quer dizer com isso? Mesmo que a história fale desses dois poemas, né, e eles existem comprovadamente, ninguém sabe se realmente esse poeta chamado Homero existiu. Os estudiosos de hoje não encontraram em nenhum lugar de estudo nenhum relato que comprovasse a existência física deste poema. Encontraram os poemas que fazem relatos sobre as estruturas, sobre o dia a dia das sociedades gregas, mas ninguém tem certeza se realmente eles foram escritos por Homero e se Homero alguma vez chegou a existir de verdade. A Ilíada era um relato sobre a expansão dos aqueus na Ásia Menor. E a Odisseia era uma narrativa sobre a volta dos heróis gregos da guerra de Troia e a vida cotidiana daquela comunidade. As comunidades, elas viviam independentes umas das outras e eram organizadas em famílias coletivas, chamadas de gênero, que reuniam descendentes de um antepassado comum. Então, cada um desses gêneros, eles eram chefiados pelo membro mais velho, o pater, com autoridade militar, religiosa e política. Então, no início, as comunidades gregas, elas eram separadas. A gente viu nas aulas passadas que o relevo, a estrutura do relevo da Grécia não permitia essa interligação entre as comunidades e que a única forma de acesso a essas comunidades era através da navegação. Então, por ter a dificuldade da questão do relevo, de se juntarem para ter uma comunidade em comum, eles foram formando grupos. Esses grupos, que eram muitas famílias coletivas juntas, chamava-se de gêneros. E esses gêneros, eles eram chefiados geralmente por uma pessoa mais velha. Essa pessoa chamava-se pater e ele tinha aí autoridade militar, autoridade religiosa e autoridade política sobre aquela sociedade. A economia era sustentada na agricultura e no pastoreio. A terra era de propriedade coletiva. Então, a fonte de renda dessa Grécia Antiga se constituía através da agricultura, a produção de alimentos, e pastoreio, que era a questão do rebanho. Nesse processo, as coisas eram todas coletivas. Então, todos eram donos do rebanho, todos eram donos da agricultura. Então, tudo era coletivamente dividido.
Eles trabalhavam em conjunto e eles dividiam tudo, tanto a questão da agricultura quanto a questão do pastoreio. A terra era propriedade coletiva, a produção destinava-se à subsistência das famílias e o comércio era pouco desenvolvido e feito à base de troca. Então eles trabalhavam com a questão de quê? Do escambo. Nesse tempo aí, a agricultura tinha a função de sustento, né? Eles não praticavam a agricultura na questão comercial. Eles praticavam a agricultura para que eles pudessem comer. Por isso que diz, subsistência das famílias. Tanto a agricultura como o pastoreio tinha ali como objetivo principal fornecer alimentos para a família. E pensando que essa sociedade tinha como prioridade a coletividade. Então, nada era meu, tudo era nosso. E quando eles iam fazer algum tipo de comércio, esse comércio era trabalhado através de escambo. O que é escambo? A troca de mercadorias. Então, alguém plantava uma cultura, o outro plantava outra e eles faziam a troca dos excedentes, né? A gente trocava as mercadorias para que todos tivessem mercadorias daquele tipo. A mesma coisa acontecia com a questão das carnes. Por volta do século 8 a.C., iniciou-se o processo de desintegração das comunidades gentílicas. O crescimento da população foi maior que a produção e começaram a faltar alimentos. Então, essa sociedade bem organizada não contou com o crescimento populacional. Então, aquilo que era produzido passou a ser insuficiente para o consumo de tantas pessoas. E nesse processo de falta de alimento, também aconteceu a desintegração, a desestruturação desta comunidade. O pater, vocês lembram que era o pater, né? A pessoa que chefiava as genos. Ele passou a dividir as terras. Pensem que no início elas eram coletivas, de todos. Depois da desintegração desta comunidade, ele, o chefe daquela comunidade, passou a dividir as terras e, consequentemente, ele fez aquilo que todo mundo faz. Beneficiou os parentes dele mais próximos, dando aos melhores lotes que foram transformados em propriedades privadas. Então, percebam que houve aí uma mudança drástica desse sistema da comunidade. Antes ela era coletiva, significa que todos tinham direito às terras, todos tinham direito à produção, todos tinham direito aos animais. Depois que houve um crescimento populacional muito grande em relação ao que eles tinham de disponibilidade em alimentos, eles pensaram, né? Eles destruíram aquele sistema da coletividade e passaram para o individual. O pater dividiu as terras e na divisão das terras ele entregou os melhores lotes, as melhores terras para os parentes e também esses parentes, quando tiveram posse das terras, transformaram aquela terra numa coisa privada. Então, deixou de ser de todos e passou a ser de um só. O século 8 a.C. foi marcado por intensos movimentos de colonização decorrente da necessidade de terras férteis por causa do aumento populacional ocorrido na época. Os gregos iniciaram intensa navegação pelo mar Mediterrâneo, fundando colônias em regiões como o sul da Europa, o norte do Mar Negro, a costa asiática e o norte da África. Então, depois que eles perderam o sistema de coletividade, as pessoas precisavam encontrar um lugar para morar, não é isso? E nesse processo para morar, eles foram colonizando outras terras, eles precisavam encontrar outros lotes de terra férteis para que eles pudessem plantar para comer. Então, o que causou essa grande movimentação da colonização? Justamente o aumento populacional. Eles foram fundando outras colônias ao longo desses lugares, do sul da Europa, o norte do Mar Negro, a costa asiática e o norte da África, pela necessidade de encontrar outros lugares para sobreviver. Por quê?
Como já existia propriedades privadas que não eram de uso de todos, aqueles que não ganharam as terras precisaram procurar outras terras para chamar de suas. E isso ficou conhecido como a Segunda Diáspora. Foi o nome dado a este movimento de colonização. O colonialismo provocou uma expansão da agricultura, da pecuária e do artesanato, tanto nas colônias como na própria Grécia. Houve desenvolvimento comercial como resultado da abertura de novas rotas. Então, o comércio no início não era difundido, ele não era expandido porque ele era feito através de escambo, da troca. Depois que houve essa colonização em massa, esse comércio ele teve outra visão, né? Ele ganhou uma nova expansão porque tinha mais pessoas. Então o comércio passou a deixar de ser feito através do escambo para passar a ser feito de forma efetiva. As pessoas compravam coisas, né, que precisavam nas feiras, no comércio. E também, como a gente tinha mais pessoas, mais colônias, a gente também teve a expansão da agricultura e da pecuária. Aí vocês têm um mapa mostrando a expansão que houve na Grécia, né, de lugares que eles foram colonizando, foram saindo daquele lugar efetivo e criando novas rotas, né, navegando para outros lugares, e nesse processo de navegação foram criando novas colônias. As principais colônias gregas formadas foram lá no Mar Negro, Bizânico, que hoje a gente chama de Istambul, na Península Itálica, Magna Grécia, que é Tarento, Crotônia e Siracusa, na Ásia Menor, Fócia, Esmirna, Efésio e Mileto, e na Gália, Massília, que hoje a gente chama como Massélia. Então, aí só são algumas das colônias criadas através da colonização, né, da expansão do colonialismo da Grécia. Então, a Grécia até começou, né, gente, com uma proposta de comunidade, uma proposta política muito bonita, que era a questão da coletividade. A coletividade no início, no primórdio da questão da comunidade dessa civilização, tinha como base principal trabalhar o coletivo, que era de um, era de todos. Mas aí houve o aumento da população, houve também o individualismo, porque quando não havia mais alimentos, o chefe, o líder daquela comunidade pensou no eu, no dele, né, na família dele, e aí acabou incentivando, ou podemos dizer, obrigando que os outros que faziam parte daquela comunidade lançassem-se em novas expedições com o intuito de encontrar terras também para ser chamada deles e produzir alimento para suas próprias famílias. Hoje a gente vai ter atividade no livro de história, na página 328 e 329, falando sobre essa parte aí da Grécia, né, da formação das comunidades, como viviam os antigos gregos e como se formou o povo grego em si. Então vamos ficar por aqui, minha gente, até a nossa próxima videoaula.